Eu quero falar um pouco sobre a problemática indígena no Brasil, mais especificamente a questão da Amazônia. Por que a Amazônia está tão em voga? Por que ela é tão falada? Muito mais falada no exterior do que no Brasil. Você sabia disso? Os países do primeiro mundo estão muito interessados na Amazônia e falando muito da Amazônia. E por último, a Amazônia ganhou o maior fã, que hoje se tornou o principal divulgador da importância da Amazônia, que é o Papa Francisco. A Amazônia tem despertado a atenção de muitos no mundo. Já de algum tempo estão de olho na Amazônia, dizendo que a Amazônia é o pulmão do mundo, ou seja, os países mais desenvolvidos queimam os combustíveis e geram CO2, inclusive as próprias pessoas também exalam o CO2. O nosso pulmão tem essa finalidade, absorver oxigênio do ar e queimar as toxinas ali no pulmão, no sangue, purificar o sangue, injetar oxigênio no sangue e em troca, exalar o gás carbônico, jogar para a atmosfera. Os combustíveis dos carros queimam com oxigênio e geram CO2. O CO2 hoje é muito falado, é muito criticado, é responsabilizado por muitas coisas que estão acontecendo no mundo. Mas o que essa gente que fala muito de carbono não diz é que o CO2 é o principal alimento das árvores. As árvores geram madeira, o principal elemento químico da madeira se chama carbono. Mas o carbono não é retirado do solo. O que é retirado do solo são os outros alimentos. O carbono não é retirado do solo, mas do ar. É o CO2 que alimenta as árvores. As árvores adoram o CO2. O CO2 é alimento, portanto, para os vegetais. E isto não é falado. Mas, segundo eles, a Amazônia, pela quantidade imensa de árvores, consome o CO2 e troca por O2, pelo oxigênio. Então, a Amazônia seria o pulmão, a oxigenação do mundo. Só que isto não é verdade cientificamente, porque está mais do que provado que são os plânctons, as algas marinhas, os oceanos estão cheios. O que faz o mar ficar verde são as algas. E é isto que gera a maior quantidade de oxigênio, não é a Amazônia. Mas eles continuam insistindo nisto. O governo brasileiro tem atribuído ao olho grande de outros países esta falação sobre a Amazônia, porque eles já devastaram o território deles e usam para a agricultura e não querem que o Brasil faça o mesmo. Segundo o ponto de vista do governo brasileiro, quem está mais criticando, principalmente os países da Europa, são aqueles que praticamente já devastaram o território deles todo e agora eles querem preservar a vegetação da Amazônia. Mas isso não, segundo o governo brasileiro, não por um pensamento puro, tão somente para que o Brasil não venha a ser concorrente deles no agronegócio. Tão somente por isto. Porque alguém questiona, não seria melhor então para eles que estão criticando tanto a questão da Amazônia, eles reflorestarem os países deles? É mais fácil, mais barato. Em 10 anos, os países já estarão todos com árvores já grandes. Em 10 anos, as árvores já estão grandes e já vão formar praticamente uma floresta. É só eles replantarem.
as florestas lá, mas eles não querem isso. Eles querem preservar a floresta nossa aqui, para o Brasil não usar o território para o plantio. E enquanto o território deles, que está devastado, eles vão continuar usando, explorando para a agricultura e não querem que o Brasil desenvolva o seu território para não ser concorrente. E eles alegam, então, que o Brasil tem que preservar as florestas amazônicas. Essa é a discussão. Esses globalistas estão dizendo isso, o governo brasileiro está se defendendo. Mas a Amazônia tem muita importância a mais. E por que o Papa está realizando agora, neste outubro de 2019, um sínodo sobre a Amazônia? Por que o Papa está tão interessado assim? Será que é no CO2? Será que é na preservação das matas? Não. O problema da Amazônia que está sendo tratado é religioso. É basicamente o sacerdócio indígena. O Papa supostamente é o representante, o líder da Igreja Católica, que supostamente também preserva o cristianismo e a Bíblia, que manda evangelizar todas as pessoas e que diz que Jesus é o único caminho de salvação. O Papa está vendo uma tendência mundial de não aceitação do cristianismo. Ele está abrindo fronteiras para colaboração religiosa com as outras religiões. Uma espécie de ecumenismo amplo, totalmente abrangente. Um ecumenismo que aceita o islamismo, que aceita o budismo, que aceita as religiões indígenas também, as feitiçarias e pagelanças indígenas. O Papa Francisco está querendo empurrar a Igreja Católica nessa direção. Só que há uma resistência muito grande dentro da própria Igreja Católica. Em paralelo com o Sínodo da Amazônia que se realiza em Roma, foi realizada uma espécie de contrassínodo. Os conservadores católicos, entre eles estava o príncipe Bertrand, seria, se houvesse reinado no Brasil, ele seria o rei atual, o descendente do Dom Pedro II. E ele estava junto lá, é um católico fervoroso, junto com os outros católicos. Inclusive, muitos católicos estão dizendo que o Papa Francisco, na verdade, foi resultado de um golpe interno na igreja, que o Papa Bento XVI não renunciou, ele foi renunciado, digamos assim. Ele foi tirado, foi um golpe que derrubou e obrigou o Papa Bento XVI a renunciar. E que o Papa Francisco é resultado, na verdade, de um golpe, de um grupo de cardeais globalistas, no nosso entender, de acordo com o espírito globalista do anticristo. E muitos católicos estão totalmente insatisfeitos. Quando a Igreja Católica tem temas muito importantes, como a pedofilia, casamento de padres, são assuntos muito importantes, o Papa se dá a tratar da Amazônia. É evidente que não é a Amazônia, é o sacerdócio indígena que está em vigor. Como isso vai ser palatável aos católicos? Os católicos que sabem que a salvação é só no cristianismo, é só Jesus, como eles vão aceitar a religião dos indígenas? Mas esse assunto é muito mais antigo. A Amazônia foi onde começou a religião do Santo Daime. A religião do Santo Daime, que está hoje expandida, que se baseia em relacionamentos com espíritos vários para receber inspiração deles, e isto é ajudado tomando chá da ayahuasca, aquele cipó da Amazônia, junto com a folha da árvore chamada rainha. Eles, tomando esses chás alucinógenos, o chá do Santo Daime, recebem inspiração. Todos nós evangélicos sabemos que é inspiração de demônios. Isso nós sabemos por experiência própria,
porque temos uma convivência especial com essa religião do Santo Daime. Conhecemos muita gente, temos muitos irmãos que vieram de lá, bem como conhecemos crentes que foram para lá. Então nós conhecemos essa convivência. O Papa quer aceitar isto também. Agora, com relação à tribo Yanomami, lá em Roraima, é uma tribo nova, ela foi criada, foi inventada pelo Concílio Mundial de Igrejas. O Concílio Mundial de Igrejas são as igrejas protestantes ecumênicas, que não tem nada a ver conosco. Mas as igrejas protestantes ecumênicas formam o Concílio Mundial de Igrejas, que prega o ecumenismo e a aceitação de todas as religiões. E eles têm formado a base para o falso profeta, a religião do anticristo. Eles inventaram essa tribo Yanomami. Há muita coisa relacionada com a Amazônia, mas o que está em voga no Sínodo da Amazônia é o sacerdócio da Amazônia. E o Papa quer empurrar a Igreja Católica para aceitar a pagelança, a feitiçaria, o Santo Daime, todas essas religiões ali da Amazônia como válidas também. E isto, não que os católicos queiram isso, mas é porque é uma mensagem palatável, aceitável perante os globalistas do mundo todo, ou seja, o espírito do anticristo. Portanto, tudo isso que está acontecendo em relação à Amazônia não vai parar por aí. Isto é um pretexto bom para o anticristo poder fazer o seu trabalho. Por exemplo, induzindo os países da ONU, o anticristo vai usar a ONU, induzindo os países da ONU a determinarem que a Amazônia seja internacionalizada, toda aquela região seja internacionalizada e a religião de todos ali dentro seja aceita. Aquilo deve ser, a Amazônia deve ser um motivo para o anticristo exercitar aquilo que vai ser mais importante para ele. O anticristo vai exercitar a conciliação dos interesses mundiais. Ele vai fazer, segundo a Bíblia, acordos de paz. E então, como a gente está vendo, o espírito do anticristo já está agindo. Ele próprio não se manifesta, mas o espírito dele está agindo em relação à Amazônia e agora, como também ensaiando uma religião universal, como o falso profeta que a Bíblia chama, o Papa Francisco também está levando o interesse religioso a aceitar aquela ideia amazônica. Como nós estamos percebendo, a Amazônia ainda vai dar muita notícia daqui por diante, até a volta de Jesus e muito mais depois do arrebatamento.